noite. Boa noite. Boa noite. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Carlos da Silva. Presente. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Presente. Vereador José Acácio Vilela. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Presente. Vereadora Paulina Desidéria Cândido. Presente. Vereador Mauro Celso de Souza Santos. Presente. Vereadora Sandra Aparecida Carvalho Nascimento. Presente. Vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Presente. Senhor presidente, declaro que se encontram presentes 9 vereadores, sendo verificado quórum para a realização desta reunião. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Teremos agora o pequeno expediente. Eu gostaria de consultar os senhores vereadores se dispensa a leitura da ata. Sim. Vereador Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereadora Paulina. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra. Sim. Vereadora Sandra Nequim. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Mauro. Sim. O diante do prefeito tem uma resposta do ofício 065. E indicação do vereador Rafael, indicação 032. Indica o ouvido plenário ao senhor prefeito municipal que realize um rodízio nos ônibus escolares que transportam os alunos universitários para o município de Passos, visto que uma parcela dos alunos desfrutam de um ônibus rodoviário mais confortável e os demais fazem uso dos ônibus amarelos do programa federal Caminhos da Escola. Justificativa: os alunos reivindicam para si o direito de desfrutar dos mesmos benefícios, visto que pagam o mesmo valor pelo transporte e nada mais justo que, na impossibilidade de destinar 2 ônibus rodoviários vermelhos para o transporte, possa ocorrer o rodízio entre os ônibus disponíveis, sendo que este rodízio ocorreria de maneira semanal, ou seja, a cada semana o ônibus rodoviário levaria um determinado grupo de alunos. Sem mais para o momento, peço-me reiterando o voto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Rafael Freire. E tem um convite. Esse aqui, Zacá, vocês pediram para ler hoje, que é do Arraial das Escolas, dia 23, na Praça da Matriz, às 16 horas. Não pode. Está pronto, já li, já. Senhora secretária, eu peço que tirem o xerox dos convites e tudo, e as indicações que porventura se encontrar na Câmara, entregue a cada um dos vereadores. Projeto que entrou na casa hoje é que eu peço que faça a leitura apenas da emenda. Projeto de Lei Complementar 010, que dispõe sobre função de assistente social no CREAS. É do CONCEP, senhora secretária. Projeto de Lei 014, que altera Lei 3.132, de 13 de dezembro de 2016, da outras providências, que é a contribuição ao CONCEP. Por se tratar da LDO, não teremos hoje o grande expediente, sendo a única votação hoje a matéria da LDO. Não, a única matéria de votação a LDO. Acabei perdendo a minha caneta, que a hora eu estava com uma, né? Acho que eu assinei.
Na tribuna livre, sem inscrição. Momento da presidência. Convoco os senhores vereadores para a reunião extraordinária no dia 22 de junho, quinta-feira, às 17 horas, para discussão e votação da urgência e também do projeto de lei número 010/2017, que cria função de assistência social no CREAS, e projeto de lei número 014/2017, que altera a lei número 2132, de 3 de dezembro de 2015, e dá outras providências, que é a contribuição ao CONCEP, todos de autoria do senhor prefeito municipal. Então, reunião extraordinária, dia 22 de junho, quinta-feira, às 17 horas. Solicita a leitura do parecer do projeto de lei número 011/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício 2018 e da outras providências. Eu consulto o plenário se posso dispensar a leitura do parecer do projeto. Vereador Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereadora Paulina. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra Borges. Sim. Vereadora Sandra Nequim. Sim. Vereador Rafael Freire. Senhor presidente, eu sei que eu sou voto vencido, mas eu gostaria que fosse feita a leitura do parecer. Vereador Mauro. Sim. Está dispensada a leitura. Os pareceres, o parecer, né, das comissões foram favoráveis. Coloco em discussão a emenda número 001/2017 ao projeto de lei número 011/2017 da LDO, que altera a redação do inciso 1 do artigo 41, constante da seção 14º da disposição do projeto de lei número 011/2017. Eu peço que faça a leitura dessa emenda. Proposta de emenda modificativa ao projeto de lei número 011, de 10 de abril de 2017. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício 2018 e da outras providências. Altera a redação do inciso 1 do artigo 41, constante da seção 14, e as disposições gerais do projeto de lei número 011/2017. Os vereadores da Câmara Municipal de Alpinópolis que subscrevem, usando de suas prerrogativas legais, propõem a seguinte emenda ao projeto de lei número 011/2017. Artigo 1º. A redação do inciso 1 do artigo 41, constante da seção 14, as disposições gerais, folha 14 do projeto legislativo, do projeto de lei número 011/2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 41. Inciso 1. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do total da despesa fixada, utilizando-se dos recursos estabelecidos do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, em 5 de junho de 2017. Joaquim Reis Pereira da Silveira, vereador. Paulino Desidéria Cândido, Antônio Carlos da Silva, Guilherme Vilela de Lima, Mauro Celso de Souza Santos, Rafael Henrique da Silva Freire, Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento e Sandra Mara Moraes da Silveira Borges.
coloco em discussão a emenda 001/2017 do projeto de lei número 011/2017 da LDO, que altera a redação do inciso 1 do artigo 41. Eu gostaria de dizer o seguinte: tinha outras duas emendas e elas foram retiradas, né? Anulado por todos os vereadores. E ficou apenas a emenda número 01/2017. Está em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedida a palavra. Senhor presidente, como líder da oposição, eu gostaria de solicitar e deixar registrada aqui a retirada da emenda que nós propomos, de 5%, referente ao artigo 41, inciso 1 da LDO. E sobre a emenda que está em apreciação desse plenário, foi um consenso entre os vereadores, atendendo aí uma disposição, uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para que fosse feita essa redução desses créditos adicionais suplementares, fato que já deveria ter ocorrido nas legislaturas passadas, onde essa mesma recomendação foi feita e não foi seguido. Lembrando que este vereador que vos fala até comunga do entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais dos 5%. Mas como seria voto vencido, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso também e saber ponderar as coisas. Então eu abri mão dessa emenda que ora tinha sido proposta no valor de 5%, e comungando aí com os colegas de 10%. Mas lembrando que eu estou acompanhando os colegas para não travar a votação nessa casa, para que as coisas fluam da melhor maneira possível, mas que o meu entendimento segue a linha do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que é 5%. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Guilherme. A vereador Rafael, a palavra o vereador Guilherme. Senhor presidente, primeiramente, boa noite aos nobres colegas, ao público presente. Eu, como líder do governo, estou abrindo mão da nossa emenda, na qual se pedia que fosse 15% em cima do artigo 1º, inciso 1º, e a gente pede essa retirada pelo bom senso, pelo bom andamento, tanto da casa quanto da nossa cidade. Entramos em um consenso entre os 8 vereadores, e no qual a gente adotou os 10% para que possa ser uma linha mais fácil de trabalho e um consenso entre todos. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Guilherme. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedida a palavra, vereadora Sandra. Eu gostaria também aqui de parabenizar todos os colegas que, junto e em consenso, a gente optou, tanto a oposição, abrindo mão, embora comungue com o que o Rafael falou, o tribunal fala 5%, né? Nós abrimos mão e chegamos a percentual de 10%. Isso mostra a maturidade de cada um de nós aqui, que a gente está vendo que vai ser o melhor para o nosso povo. Devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Sandra. Eu gostaria de parabenizar todos os vereadores pelo consenso, né? Tinha uma emenda de 5%, outra de 15%, e entraram em consenso. Eu acho que isso aí é muito importante para o andamento do processo legislativo dessa Câmara Municipal. Então, todos estão de parabéns. É importante também frisar que isso aí também vale para o Legislativo. Então, é Executivo e Legislativo. Ao invés dos 30%, passa a ser 10%. Tanto para o presidente aqui, para a Câmara Municipal, como para o prefeito lá na Prefeitura. Encaminhamento de votação da emenda. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire, líder da oposição, sua orientação. Peço aos colegas que votem a favor. Vereador Guilherme Vilela de Lima, sua orientação. Peço aos colegas que votem a favor. Votação. Vereador Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereadora Paulina. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra Borges. Sim. Vereadora Sandra Nequim. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Mauro. Sim.
A emenda ao projeto de lei número 011/2017, a emenda 001, foi aprovada por unanimidade. Coloco em discussão a emenda número 002/2017 ao projeto de lei número 011/2017, LDO, que altera o parágrafo 3º do artigo 2º do projeto de lei número 011/2017. Eu gostaria que fizesse a leitura da emenda. Emenda 002 ao projeto de lei número 011/2017, que se refere à lei de diretrizes orçamentárias de 2018. Artigo 1º. Altera o parágrafo 3º do artigo 2º do projeto de lei número 011/2017, conforme segue. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, por ser o primeiro ano de mandato, considerando que o plano plurianual será elaborado até 31 de agosto de 2017, o anexo de metas e prioridades será apresentado no mesmo período, como uma lei aditiva a esta lei. Artigo 2º. Altera o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 29 do projeto de lei número 011/2017, conforme se segue. 2. Ser entidade sem fim lucrativo na área de assistência social, saúde, educação, segurança pública, esporte, turismo e lazer, de atendimento direto e gratuito ao público, colocando à disposição da comunidade bem e serviço, existindo assim a contraprestação de serviço. Justificativa: o referido pedido se faz necessário tendo em vista a necessidade de adequação do projeto de lei ao prazo estipulado pela Constituição Federal e de que o município tem firmado convênios com entidades que trabalham as áreas mencionadas no inciso 2, com objetivos de atingir todas as demandas e políticas públicas do município. Alpinópolis, 19 de junho de 2017, vai assinada por todos os vereadores. Coloco em discussão a emenda número 002/2017 ao projeto de lei número 011/2017 da LDO, que altera o parágrafo 3º do artigo 2º do projeto de lei número 011/2017. Em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Concedida a palavra ao vereador Rafael. Senhor presidente, só para esclarecer o que está sendo proposto com essa emenda, é que no artigo 2º, parágrafo 3º, constava lá o mês de setembro de 2017. E a Constituição Federal de 88, dispõe que é o mês de agosto. Então fez essa alteração. E a outra propositura aí diz respeito aos departamentos de subvenções para ação social, saúde, educação, esporte, que não constava no projeto inicial. Então são alterações básicas, mas que faria diferença se não fossem incluídas na LDO. Devolvo a palavra. Senhor presidente, peço a palavra. Obrigado, vereador Rafael. Com a palavra, vereador Guilherme. Só para o povo entender um pouco, essa subvenção que a gente acrescentou, em caso de necessidade futura, essas modalidades que não encaixaram na LDO não teriam direito às subvenções. Então, em consenso com todos os vereadores, acrescentamos essas entidades que necessárias, que foram conversadas aqui antes, que foi acrescentado o esporte, segurança pública, turismo e lazer, na quais não indicava na LDO. Então, para futuras subvenções, estamos seguros de que podem dar certo aí. Devolvo a palavra. Senhor presidente, eu peço a palavra. Obrigado, vereador Guilherme. Com a palavra, vereadora Sandra do Nequim. Olha para vocês verem, gente, a importância do vereador estudar, analisar o projeto. Se não tivesse olhado isso, o ano que vem não poderia fazer nenhum investimento, nem no esporte, nem na segurança pública, nem na área de lazer, cultura e lazer. Parabenizar os vereadores que estão atuando e trabalhando. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereadora Sandra. Encaminhamento de votação. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire, líder da oposição. Sua orientação. Peço aos colegas que votem a favor. Vereador Guilherme Vilela de Lima, líder do governo. Sua orientação. Peço aos nobres colegas que votem a favor. Passaremos para a votação nominal.
Vereador Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereadora Paulina. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra Borges. Sim. Vereadora Sandra Nequinha. Sim. Vereador Rafael Freire. Sim. Vereador Mauro. Sim. A emenda número 02/2017 ao projeto de lei número 011/2017 da LDO, que altera o parágrafo 3º do artigo 2º do projeto de lei número 011/2017, foi aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 011/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício 2018 e da outras providências, com as emendas aprovadas em plenário. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedida a palavra ao vereador Rafael. Senhor presidente, primeiramente, é importante a gente esclarecer aqui o que é a LDO, para que a nossa população tenha um conhecimento mais próximo daquilo que está sendo apreciado neste plenário. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte, orienta a elaboração do orçamento, entre outros. Dentro desta questão da LDO, o Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257 de 2001, introduziu novas disposições a respeito dos PPAs, das LDOs e da lei orçamentária. O artigo 44 do Estatuto da Cidade diz o seguinte: no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa, de que trata a linha F do inciso 3 do artigo 4º desta lei, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para a sua aprovação na Câmara Municipal. Uma disposição correlata também existe na Lei de Responsabilidade Fiscal. No artigo 48, parágrafo único, diz o seguinte: a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, no meu parecer, perante a comissão deste projeto de lei da LDO, eu fiz constar que os próximos que forem elaborados tenham a participação popular, para que o povo seja chamado a participar da vida pública, da vida política da cidade. Isso não é um pedido do vereador Rafael Freire. Isso é a lei que manda fazer. E lei não foi feita para ficar no papel. A lei existe para ser aplicada. Eu estive acompanhando, senhor presidente, que inclusive na Câmara Municipal de Passos também teve o mesmo problema, não houve a participação da população, gerou uma série de debates na comunidade, na sociedade, e o nosso povo precisa participar. Nós temos o dever de ouvir a população. Nós estamos aqui para representá-los e não para nos representar. Então, que o Executivo Municipal tenha consciência que para os próximos anos seja feita desta maneira, conforme dispõe o Estatuto das Cidades e conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dizer também, senhor presidente, da emenda que foi aprovada agora há pouco, que para o exercício de 2018 foi aprovado os 10%. Mas que para os próximos exercícios, que esta casa siga aquilo que dispõe o Tribunal de Contas, aquilo que recomenda o Tribunal de Contas do Estado, que é 5%. Então nós entramos num consenso para que as coisas fluíssem da melhor maneira possível, para que a cidade não fosse prejudicada, mesmo sabendo que eu seria voto vencido. Mas abri mão disso. Mas não se acostumem.
para os próximos anos eu exigirei que a recomendação do Tribunal de Contas seja seguida. No mais, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Comungo com as palavras do Concedida vereador. a palavra à vereadora Sandra Nequim. Comungo com as palavras do vereador Rafael, né? E lembrando que o ano passado a gente votou aqui o parecer do Tribunal de Contas, da conta do ex-prefeito, e já recomendou que passasse para 5%. E isso não é nós que está falando, está ali nos arquivos da Câmara. E quando o vereador fala em audiências, não só na lei orçamentária, mas como na prestação de contas do prefeito e da secretária de saúde, tem que ser feita com audiência pública, sim. Não vem sendo feita. Muito obrigada, devolvo a palavra. Senhor presidente, eu peço a palavra só para complementar. Eu só queria lembrar ao vereador que o tempo hoje da reunião é reduzido a 30 minutos. Tudo nós bem, estamos com mas é pouco só para complementar o raciocínio que me veio à memória agora. Senhor presidente, essa questão aí desses créditos adicionais suplementares, de 30%, o que geralmente acontece? O gestor público, o prefeito, ele tem à sua disposição 30% do orçamento onde ele pode mexer. Por exemplo, ele tira 10% da saúde para usar em uma outra pasta, 10% de uma dotação da educação para usar em uma outra pasta. E assim vai gerando esse malabarismo, né? Vai fazendo esse desequilíbrio, porque isso não é equilíbrio. Quando você manda um planejamento para casa do orçamento, pressupõe que você já fez uma avaliação, já fez um levantamento do que será gasto e de onde sairá esses recursos. Então, a linha que o Tribunal de Contas segue é nesse sentido, de que não tem necessidade do prefeito ficar fazendo esse malabarismo com os 30%, porque pressupõe que nos orçamentos que são feitos, nos planejamentos que são feitos, aquilo que será gasto é levado em consideração. Se isso não ocorre, é incompetência e incapacidade do gestor que lá está, mas que deveria ocorrer, isso deveria. Então, devolvo a palavra, senhor presidente. Coloco em votação. Encaminhamento de votação. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire, líder da oposição. Sua orientação. Peço aos colegas que votem a favor. Vereador Guilherme Vilela de Lima, líder do governo. Sua orientação. Peço aos vereadores, aos nobres colegas que votem a favor. Vereador Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereadora Paulina. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra Borges. Sim. Vereador Sandro Nequinha. Sim. Vereador Rafael Freire. Sim. Vereador Mauro. Sim. O projeto de lei número 011/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício 2018 e da outras providências, foi aprovado por unanimidade em primeira votação com as emendas. Eu vou reafirmar mais uma vez a convocação da reunião extraordinária do dia 22 de junho, quinta-feira agora, próximo, às 17 horas, para a discussão e votação da urgência e também do projeto de lei número 010/2017, que cria função de assistência social no CREAS, e projeto de lei número 014/2017, que altera a lei 2132, de 13 de dezembro de 2015, da outra providência, que é a contribuição ao CONCEP, todas do prefeito municipal. Pauta para a próxima reunião ordinária, do dia 26 de junho. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 011/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018, com as emendas aprovadas e da outras providências. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.